ressuscitou, aleluia. No ano 2000, nós celebramos o domingo pentecostal, o domingo da Igreja Municipal. A liturgia deste domingo convida-nos a contemplar a comunidade de homens mortos, debaixo da cruz e da ressurreição de Jesus, a Igreja. Jesus ressuscitado no próprio dia da ressurreição, convia a sua comunidade a missão de dar testemunho no mundo interior da na celebração
celebração da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, em que somos convidados a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova, invoquemos a misericórdia do Pai porque somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, paz na terra. Senhor Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, poder de Deus, Filho de Deus Pai, vós retirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tenha piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, paz na terra. Amém. Amém. Oremos. Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais, aumenta em nós os dons da vossa graça, para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Escutemos a palavra de Deus. Depois da descida do Espírito Santo, foram muitos que aceitaram Jesus como Salvador e se juntaram a Deus. Formando a comunidade cristã. É sobre esta primeira comunidade cristã só um que devemos falar.
princípios ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados pelos apóstolos, toda a gente se enchia de temor. Todos os que haviam abraçado a fé viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam propriedades e bens e distribuíam o dinheiro por todos, conforme as necessidades de cada um. Todos os dias frequentavam o templo como se tivessem uma só alma e partiam o pão em suas casas. Tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e gozando da simpatia de todo o povo. E o Senhor aumentava todos os dias o número dos que deviam salvar-se. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Diga à casa de Israel, é eterna sua misericórdia. Diga à casa de Arão, é eterna sua misericórdia. Digam os que temem ao Senhor, é eterna sua misericórdia. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Empurraram-no para cair, mas o Senhor me amparou. O Senhor é minha fortaleza e minha glória, foi o meu Salvador. Gritos de júbilo e cordas finas dos justos, amando o Senhor fez prodígios. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e cantemos de alegria. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Pedro escreve aos cristãos de Alma que puderam acender a salvação da felicidade e necessidade. Se quisermos graças da vida gratuita, da vida nova e eterna, fruto da sua conquista. Esta comunhão com o Senhor é garantia de que, apesar das diversas provações, o mal não está Leitura da primeira epístola de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua grande misericórdia nos fez renascer, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma esperança
para uma herança que não se corrompe, nem se mancha, nem desaparece. Esta herança está reservada nos céus para vós, e pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, e para a salvação que se vai revelar nos últimos tempos. Isso vos enche de alegria, embora vos seja preciso ainda por pouco tempo passar por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, que se prova pelo fogo, seja digna de louvor, glória e honra quando Jesus se manifestar. Sem o terdes visto, vós o amais. Sem o ver ainda, acreditais nele. E isso é para vós fonte de uma grande e inefável gloriosa, porque conseguis o fim da vossa fé e a salvação das vossas almas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Depois da ressurreição, mostrava-se presente aos seus discípulos de outra maneira, tal como no Pai se encontrou. Essa presença acontece no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, quando a comunidade se reúne. Por isso, o evangelista acontece não só como acontece logo para cada domingo de Páscoa, como isso se aplica em todos os outros domingos, bem como aquilo que sucede aos que não participam na Assembleia Dominical. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio agora. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez em casa,
e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Hoje é o domingo, o segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, assim foi instituída este domingo pelo Papa São João Paulo II. E é curioso também que ele próprio morre no dia da Divina Misericórdia. No mesmo dia que foi instituída, a escutar as palavras da irmã Faustina, uma mulher de visões, uma mulher que escutava, que ouvia, que via, a quem Jesus mandou construir, pintar o seu rosto, uma mulher que foi pela Igreja convidada a ir a um psiquiatra, um psicólogo, tinham que confirmar se aquilo era mesmo, se não era delírio, se era verdade, etc. Uma mulher considerada santa, verdadeiramente santa, Faustina, mas que sofreu ainda por duvidarem muito dela, porque normalmente quando alguém fala em coisas espirituais há sempre gente contra, para tentar perceber. Mas ao mesmo tempo é bom que a gente busque saber se é mesmo verdade. Isso é natural. Mas ela também sofreu alguma perseguição. Mas esta grande mulher fez o que Jesus lhe pedia. E então ela própria pintou este quadro de Jesus misericordioso e mandou que toda a gente tivesse este quadro e o venerasse. E Jesus disse à irmã Faustina que aqueles que imploravam a sua misericórdia se lhes ia concedida. E também disse Jesus à irmã Faustina, no momento da comunhão, quanta gente não recebe graças porque não implora, não pede a minha misericórdia. E Jesus disse: eu muitas vezes estou à espera no momento da comunhão que a pessoa me diga misericórdia, e a pessoa não diz. Por isso convido-vos também a escutarmos estas palavras de Jesus à irmã Faustina e a pedir-nos a misericórdia em todos os momentos da nossa vida e também no momento da comunhão de forma especial, dizendo: Senhor, misericórdia. A primeira leitura que escutávamos, e temos escutado agora durante estes dias do Atos dos Apóstolos, é uma imagem daquilo que Deus quer da sua Igreja. E por isso era bom que todos nós lêssemos o Atos dos Apóstolos, para percebermos como é que a Igreja funciona e qual é a Igreja sonhada e como é que Jesus sonhou a sua Igreja. Os irmãos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, ou seja, a primeira coisa é: eu tenho que conhecer a palavra de Deus. E por isso reúno-me para estudar e conhecer a Bíblia. Isto é o primeiro de tudo aquilo que é ser cristão. A seguir diz: depois eram assíduos à comunhão fraterna. Ou seja, eu tenho que perceber se o meu irmão precisa de algo. Então, ao ir aprendendo a palavra de Deus, vou tentando perceber
perceber como é que anda a minha comunhão fraterna, a minha divisão fraterna, não é? Muitas vezes nós focamos em aspectos de vida e não nos aspectos que nos fazem ter comunhão. Não é? Busquemos aquilo que nos une e não aquilo que nos divide, para que haja comunhão entre irmãos. Depois eram assíduos à fração do pão, e aqui referimos também à Eucaristia. Vinham sempre partilhar do pão da vida. E além disso, partilhavam também os seus alimentos, os seus bens, com aqueles que mais precisavam, dentro da comunidade. E eram assíduos à oração, eles rezavam juntos, muitas vezes, imitando o Mestre que orava. Reparem, palavra de Deus tudo. Depois, oração, comunhão fraterna e fração do pão. 4 coisas que são sinal que és cristão. Mas as 4 coisas têm que estar aprofundadas, vividas. Por isso que nosso Senhor nos dê o gosto e a vontade de praticar estas coisas. Depois escutávamos neste belíssimo Evangelho Jesus apresentando-se novamente aos discípulos quando eles estavam reunidos com as portas fechadas. Este pormenor é curioso. O corpo glorioso do Senhor Jesus, Ele que ascendeu aos céus em corpo e alma, este corpo glorioso, antes de ter ascendido, passava para dentro de uma casa quando ela estava a portas fechadas. Isto é um mistério muito grande. Jesus apresenta-se no meio dos discípulos e quais as primeiras palavras de Jesus? A paz esteja convosco. Estamos num mundo necessitado de paz. Mundo. Comecemos a ver nós mesmos, como andam os nossos corações. E por isso, quando nós gritamos que queremos a paz, se formos dentro de nós, será que eu sou o primeiro a ter paz cá dentro? Será que eu sou o primeiro a provocar a paz ao redor? Ou eu sou o primeiro, quando ouço qualquer coisa, vamos lá já falar que isto está mal? É isso que nota. Quem é pessoas de paz e de noção? O que é que sai da nossa boca a cada momento? Palavras de paz ou palavras de inquietude, de perturbação, de guerra? Por isso o mundo está em guerra. Porque é construído por pessoas que têm paz umas que não têm, por isso umas lutam pela paz e outras fazem guerra. Uns lutam pela paz, que nós sejamos aqueles que buscamos a paz e que a fazemos. Porque todos percebemos como São Tomé hoje. Jesus disse a ele no fim, porque vistes acreditastes, felizes os que acreditam sem terem visto. Tomé precisava de ver para acreditar. Ele disse, eu não vi as mãos, os pés, o lado, não acreditarei. Também todos nós hoje dizemos, Senhor, eu quero ver para acreditar. Ou seja, nós não vemos a paz no mundo. Estamos com dificuldade em vê-la, todos nós. E por isso nós dizemos, Senhor, mas eu acredito que Tu és, é possível que Tu faça. Nós queremos ver essa paz. Isto humanamente falando. Mas nós também sabemos que a solução do mundo para que a paz possa ser uma realidade é uma pessoa, não é um sentimento. O mundo, todos nós precisamos de Jesus. E quando nós descobrirmos que o príncipe da paz é Jesus, e quando tivermos dentro de nós a agir, nós seremos tão mais silenciosos, amigos, próximos uns dos outros, porque temos Jesus. Quando não temos, tudo nos perturba. Quando temos, vivemos do amor. O amor alimenta-nos e o amor transmite amor. Porque Deus é amor e Deus só sabe amar. E as pessoas de Deus só amam, mais nada. Que o nosso Senhor nos ajuda a descobrir aquele que é a paz. Neste Evangelho, Jesus repete várias vezes, apresenta-se primeiro e diz, a paz esteja convosco, mostra-lhes as mãos e o lado,
E estes discípulos ficam cheios de alegria ao verem o seu Senhor. Nós também é assim que nos apresentamos diante dele. Ao vermos o Senhor, dizemos que alegria estar na tua presença. Jesus diz-lhes de novo: a paz esteja convosco. Reconheçam a minha presença. Eu estou aqui. A paz é Jesus. E ele diante dele diz uma vez, diz segunda vez, e sopra sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo vos fará compreender todas as coisas, vos ensinará todas as coisas, vos dirá quem Jesus é e o que é que ele faz na vida daqueles que o aceitam e o recebem e o afirmam como seu único Deus, Salvador, Libertador das nossas vidas. Como já disse, Tomé não estava presente na primeira vez. Passado 8 dias, reúnem-se todos novamente e Tomé está presente. Isto é fabuloso. Quem tem vivido a Páscoa, não é? Temos entendido algo espetacular, que é Jesus morreu, ressuscitou. Ele vive. E durante estas leituras todas, todos os acontecimentos bíblicos, estamos a falar de alguém que já morreu e ressuscitou e que está a aparecer aqui, que está a aparecer às mulheres, que foi ao pé da praia, que aparece ao pé dos discípulos e que vou comer convosco e que assa peixe, para lhes demonstrar que é ele mesmo. E agora aparece depois aos discípulos, passado 8 dias aparece ainda, que ainda não ascendeu ao céu, e está nesta comunhão com os seus irmãos, revelando-se a eles, para que eles entendam: eu estou vivo, anuncio-me. Porque Jesus é Deus. E Jesus, quando aparece novamente, já com Tomé presente, o que é que ele diz? A paz esteja convosco. Como é que um bispo começa a missa? A paz esteja convosco, imitando as palavras de Jesus. A paz esteja convosco. Que a paz nos inunde, para nós podermos dizer como Tomé. E ele fez uma afirmação de fé extraordinária. Quando Jesus nos chama a atenção e diz ao incrédulo: tu que disseste que só acreditavas se visses, se tocasses, então anda cá, toca nas minhas mãos, mete a mão no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E aí Tomé ajoelha-se e diz: meu Senhor e meu Deus. Ou seja, reconheceu a presença de Deus diante dele. Afirmou a divindade de Jesus. Afirmou que Jesus era o seu Senhor, Deus e Salvador. Jesus diz: felizes os que acreditam sem terem visto. Que nós possamos, mesmo sem acreditar, sem ver, acreditar no Senhor. E que não precisemos de ver. Termino alguém um dia que dizia: tirei uma fotografia ao sacrário, estava lá a hóstia consagrada, e na fotografia está lá Jesus, tens de ver. E alguém respondeu: não preciso. Eu sei que ele está, por isso não preciso de uma fotografia para me dizer que Jesus está no sacrário. Porque o verdadeiro crente não precisa de ver, só precisa de acreditar. Porque cremos, acreditamos. Fica connosco o Senhor, aumenta a nossa fé.
nossa fé, creio num só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do Pai de todos os séculos, Deus de Deus, Todo-Poderoso, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, seu homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professa só a batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida comum da carne de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, à semelhança da primeira comunidade cristã, que orava num só coração e numa só alma, oremos nós também pela Igreja, pelo mundo inteiro, dizendo numa só voz: abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que os fiéis da Santa Igreja, que serenamente é capaz do semanal, para escutar a palavra, partir o pão e orar juntos, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que todos os novos batizados vençam a prova que é submetida à sua fé, mais poderosa do que o ouro processível, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que todos os cristãos alcancem a graça de acreditar sem terem visto e se encontrem no seu íntimo com Jesus, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que o Senhor Jesus ressuscitado dê paz e alegria aos que andam tristes, aos pobres, aos infelizes e aos doentes, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que a nossa comunidade aqui presente, que recebeu o perdão dos seus pecados, adore o Pai, se entregue a Cristo e viva do Espírito, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela paz no mundo e pelo fim da guerra, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abre o coração dos vossos filhos ao grande dom de Jesus ressuscitado e dai-nos a graça de o encontrar cada domingo na palavra proclamada e na fração do pão. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Sa
profissão da fé e do batismo, mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade, neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o poder de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exulta os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, cheio estão os céus e a terra da sua glória. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa, Leão XIV, o nosso Bispo Fernando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, acordas, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai alguma paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna.
pelos mais necessitados. Tomai, tomai, este é o meu corpo. Tomai, tomai, este é o meu sangue, que por vós se entrega, que por vós se entrega. Eu desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, fazer-me pão, fazer-me vinho, ser companheiro de caminho e mais que tudo vosso amigo. Tomai, tomai, este é o meu corpo. Tomai, tomai, este é o meu sangue, que por vós se entrega, que por vós se entrega. Eu desejei ardentemente ficar cada noite e cada dia, ser mais no vosso grupo, comprometido com o mundo, dando a vida a cada um. Tomai, tomai, este é o meu corpo. Tomai, tomai, este é o meu sangue, que por vós se entrega, que por vós se entrega. Eu desejei ardentemente viver trabalhando pelo reino, ser defensor dos meus irmãos, de cada homem desprezado, dos que semeiam com trabalho. Tomai, tomai, este é o meu corpo. Tomai, tomai, este é o meu sangue, que por vós se entrega, que por vós se entrega. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos graças. Tu és o príncipe da paz. Tu és a paz que nós precisamos. És tu quem deve reinar e habitar no nosso coração. Adorado sejas, Senhor. Obrigado por vires ao nosso encontro. Obrigado por nos amares a ponto de dares a tua vida por todos e cada um de nós. Obrigado, Senhor, por nos amares incondicionalmente e por nos aceitares como nós somos. Bendito sejas, Senhor, porque o teu amor é infinito. Obrigado, Senhor, por ter-nos dado a vida e vida em abundância. Bendito sejas. Amém. Vai viver em nós, Senhor. Vai viver em nós. Vai viver em nós, Senhor. Vai viver
Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a força do sacramento pascal que recebemos permaneça sempre em nossas almas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queria só, antes de dar a bênção, de clarificar uma coisa. Portanto, quando nós, desde o domingo de Ramos, que está a acontecer a missa às 11 horas, foi logo informado na altura para estarmos atentos durante este mês e no próximo mês de maio também, que normalmente mantemos a missa às 11 da manhã e depois logo se verá o que vai acontecer nos outros meses. Mas peço a vossa atenção, na igreja está, e agora também já lá está fora, mas na igreja está ali fixado desde o início do mês isso, e eu também o tenho dito várias vezes nas missas. Tenho dito sempre, estejam atentos aos horários, porque há algumas mudanças nos horários, procuremos manter. Portanto, tem sido às 11 da manhã, desde essa altura. Por isso, vejo algumas pessoas que vão chegando, os hábitos são e depois nós mantemos os hábitos e é difícil às vezes nos apercebermos da mudança. Mas, portanto, pedia só que tivessem cuidado com os horários, porque haverá algumas alterações. Bem como, quando sair o mês de maio todo, o mês de Maria e o mês das festas desta terra, irá acontecer várias atividades todos os dias, e a nível das missas também, a nível de várias coisas que vão acontecer depois. Também peço a vossa grande atenção para os horários, ou seja, observem bem o que é que está nos horários, para depois nós podermos participar em todas as atividades e pronto, e é bom que assim seja, e graças a Deus por estarmos aqui todos reunidos à volta do Nosso Senhor. Este é o centro da nossa vida, que Jesus vai nos transformando por dentro, que a gente vá acolhendo as novidades de Deus, as coisas de Deus, e que nos abramos à sua graça, que nos abramos às surpresas, que nos abramos ao Espírito Santo, para sairmos de nós e deixarmos que seja Deus a agir em tudo e em todas as coisas. Portanto, um santo domingo para todos vós, uma semana repleta das maiores bênçãos e graças do céu. Vamos receber então a bênção. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigênito vos redimiu e tornou seus filhos adotivos, vos concede a alegria das suas bênçãos. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, vos faça por sua bondade infinita tomar parte na herança eterna. Amém. Vós que pela profissão da fé ressuscitastes com Cristo no batismo, mereçais pela santidade da vida encontrá-lo um dia na pátria celeste. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E em paz o Senhor vos acompanhe. Aleluia.